ZYR 986. Rádio Chapecó FM 100.1. Uma emissora do Grupo Chapecó de Comunicação. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Muito bom dia a todos que nos ouvem. A partir de agora você passa a acompanhar o programa Hora Espírita. Este programa vai ao ar todos os sábados, aqui na Rádio Chapecó FM, das 8 às 9 da manhã. O programa Hora Espírita está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à FEC, Federação Espírita Catarinense, e pertencentes à 12ª URI, União Regional Espírita, e tem por objetivo trazer a este espaço temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento ou ainda da codificação espírita, para que possam ser estudadas à luz da doutrina espírita. O programa de hoje traz o tema Missão do Homem Inteligente na Terra. Este assunto pode ser encontrado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7. Já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó e você está convidado a participar, encaminhando a sua pergunta, a sua colaboração ou ainda a sua sugestão de assuntos que possam ter maior interesse a todos que acompanham o nosso programa. Porque, afinal, ele é produzido para você que nos acompanha todas as semanas. Você também pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp 2049 1212 ou pelo telefone fixo 2049 1200. Ou também acompanhar pelo site da rádio, radiochapecó.com.br. Você também poderá acompanhar o nosso programa pelas redes sociais Hora Espírita Chapecó, no Facebook, YouTube e Instagram. Conheça, curta e compartilhe o nosso conteúdo. Para conversarmos essa manhã, contamos com a presença dos nossos queridos amigos Hermínio Daroldi, trabalhador da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, Hermínio. Bom dia, Nick. Bom dia, Marcelo. Bom dia, João, nosso operador de mesa. Bom dia a todos. E Marcelo de Tone, trabalhador da Associação Espírita Gotas de Luz. Bom dia. Bom dia Hermínio, Nick e o João e a todos que nos acompanham. Bom dia também ao João, que faz a nossa coordenação técnica aqui na rádio. E eu sou o Edson Nick e serei vosso âncora desse sábado. Sou trabalhador da Associação Espírita Amor e Caridade. Antes de darmos início ao nosso bate-papo, queremos registrar nosso agradecimento àqueles que contribuem para que esse programa possa ir ao ar todos os sábados. A Escala Construtora e a Imobiliária Nossa Casa. A construção de obras industriais exige valores sólidos e gestão eficiente. Há quase 30 anos, a Escala Construtora vem se destacando nesse setor e orgulha-se em fazer parte da expansão de grandes marcas em solo nacional. Utilizamos as mais modernas tecnologias, prezando sempre pela ética e segurança. Nossa missão é construir com excelência. Nosso compromisso, a realização de cada cliente. escalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nossa Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Muito bem, estamos ao vivo e o programa de hoje, Hora Espírita, estamos falando sobre a missão do homem inteligente na Terra. O texto de abertura, no item 13, capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo,
com o subtítulo Missão do Homem Inteligente na Terra, começa assim, abre aspas, não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Mas suponho que sejais uma dessas sumidades inteligentes desse globo, e não tendes nenhum direito para disso vos envaidecerdes. Bom, à primeira vista, o texto nos parece desprezar as grandes inteligências humanas. Mas será que realmente é isso? Sobre essa e as outras questões referentes à necessidade e também à importância de nossa inteligência, que vamos comentar no programa de hoje. Fique conosco, querido ouvinte. Bom, vamos começar pelo básico, né, Marcelo? O que é inteligência e como podemos conceituá-la? Primeiro, a inteligência, ela tem vários conceitos. A gente aqui não vai restringir toda a conceituação dos vários ramos, né, da medicina, da ciência e até da espiritualidade num conceito estancado, num conceito paralisado. Nós vamos trazer aqui um conceito que nos faz entender um pouco do que seria a inteligência. Nós podemos considerar como a capacidade mental de raciocinar, planejar, solucionar problemas, aprender e compreender ideias e também de fazer relação entre os ramos do conhecimento, né? A gente pode conceituar a inteligência nesses termos. No livro Pensamento e Vida, o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, ele trata da mente humana e ele diz o seguinte, que a mente humana, a nossa mente então, ela é composta de 4 departamentos. Departamento da imaginação, departamento da memória, departamento do desejo e departamento da inteligência, né? Então a gente pode verificar a inteligência como sendo um dos 4 departamentos da mente espiritual, da mente humana, e ele coloca que a inteligência ela é responsável por aumentar no espírito as aquisições de evolução e de cultura. Então a gente vai vendo desses conceitos que a inteligência ela é um instrumento dado por Deus para cada um de nós para que a gente utilize esse instrumento para a nossa evolução e para a evolução dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes. Nós temos que considerar também nessa conceituação de inteligência que existem vários tipos de inteligência. Existe, por exemplo, a ciência já chegou em vários delas e diz o seguinte para nós, que existe a inteligência lógica matemática, então são aquelas pessoas que têm a habilidade de calcular, de raciocínios lógicos sobre as situações, sobre as coisas. Existe a inteligência linguística, as pessoas que conseguem, têm uma facilidade muito grande por aprender o próprio idioma e outros idiomas. Existe a inteligência espacial, a inteligência musical, interpessoal, ou seja, na relação com as pessoas, e intrapessoal, aquelas pessoas que têm a inteligência para se autoconhecerem, para se auto-identificar nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, etc. E também o Daniel Goleman, que é um grande estudioso, ele trouxe para nós a conceituação da inteligência emocional. E ainda outros ramos mais recentes, eles têm trazido a ideia de existir uma inteligência espiritual. Ou seja, meus amigos, isso tudo para dizer o seguinte, quando a gente olha, por exemplo, no nosso dia a dia, uma pessoa que a gente diz, nossa, olha como ele é inteligente, mas por que ele é inteligente? Não, porque ele consegue fazer cálculos, ele tem um raciocínio muito lógico, ele é muito inteligente. A gente tem que ter cuidado em afirmar que ele é inteligente. Ele é inteligente nesse ramo. Pode ser que em outros ramos ele não seja, e a gente às vezes vê uma pessoa simples, humilde, e diz assim, nossa, essa pessoa não tem muita inteligência, é uma pessoa muito medíocre nessa parte intelectual. Cuidado, porque essa pessoa pode ter nesses diferentes ramos de inteligências que a gente ainda não desenvolveu, uma inteligência emocional, de empatia, né, uma inteligência espiritual, porque a inteligência espiritual muitas vezes ela é silenciosa. Tem pessoas que têm e que não ficam revelando.
Tudo isso para nós, esses conceitos e esses assuntos que nós trouxemos aqui, que vamos tratar ao longo do programa, porque a gente não pode ter uma visão muito rápida, muito simplista da inteligência. A gente tem que sempre ter um cuidado, ter uma prudência ao avaliar as pessoas e ao avaliar nós mesmos, né, sobre esse ramo da inteligência. Você tocou no assunto, preciso lembrar então. O meu pai é uma pessoa que estudou até a 4ª série, né? Só fez até a 4ª série. Tu dava uma conta para ele, mas uma conta assim muito difícil, que hoje a gente usa só a calculadora, né? Ele dava a resposta na hora e não errava uma. Mas era assim, números bem altos, bem elevados, e ele não errava uma. É um tipo de inteligência. Mas vocês dois que são muito inteligentes, eu quero fazer uma pergunta. Cérebro, é o cérebro que pensa, gente? Como é que funciona essa parte da inteligência? Quem pensa é o cérebro? A doutrina espírita explica para nós e prova a ciência moderna através da EQM. Já ouviram falar de EQM, os amigos ouvintes? Experiências de quase morte, né? Que são pessoas que, por exemplo, estão ali, o próprio nome já diz, estão à beira da morte do corpo físico, e elas relatam experiências fora do corpo. Por exemplo, elas escutaram conversas em outros lugares, fora do quarto do hospital onde elas estão, né? Porque assim, quando a gente vê uma pessoa deitada num leito no hospital, a ciência diz que é o cérebro que pensa. Mas o cérebro não está lá deitado junto com a pessoa, está parado no quarto. Como que centenas e centenas de casos são narrados que essas pessoas, quando voltam, se restabelecem na saúde, na lucidez, na consciência, elas relatam que presenciaram diálogos fora do ambiente hospitalar, que conversaram com pessoas até na dimensão espiritual da vida, e muitas delas não tinham religião. Isso tudo prova, a ciência prova que o espiritismo, essa visão espiritual que a gente tem desses fatos, nos demonstra que não é o cérebro que pensa, é o espírito que pensa, e o cérebro é apenas um instrumento de manifestação do pensamento do espírito, no caso, né? Eu vou trazer aqui um paralelo que eu vi uma vez alguém mencionando, ouvi, ou eu li em algum livro, e eu não lembro exatamente a fonte, que comparava o seguinte: o computador e o programa do computador. Você não enxerga o programa do computador, que é colocado lá dentro. Você só vê o computador. Mas o computador sem o programa é algo mais burro que uma geladeira. Ele só realmente adquire utilidade quando recebe um programa que permite a elaboração, a execução das tarefas. Então, nisso tudo seria o espírito, o ser inteligente, que poderia ser comparado aqui ao programa, e o computador, o operacionalizador. Porque o espírito é o ser inteligente. Agora, é claro, ali nós podemos até estabelecer uma pequena distinção. Porque se for um computador estragado ou de baixa capacidade, ele não consegue rodar certos programas. E nós temos casos de espíritos reencarnados em corpos com limitações. Um resgate que esse espírito tenha que fazer. Então, evidentemente que o programa não consegue girar. Há uma inteligência do espírito, mas que não pode se manifestar, porque aquele corpo, aquele aparelho neurológico em relação ao cérebro está com a capacidade limitada. Muitas vezes são aquelas pessoas que vêm com problema sério de limitação das faculdades mentais ou de outra parte do corpo, né? Eu sempre também digo assim que, por exemplo, um campeão de maratona ou de corridas nas Olimpíadas, não é só o corpo dele que corre, é um espírito que adquiriu
uma desenvoltura muito grande naquela atividade que imprime ao corpo toda aquela leveza, todo aquele ímpeto que o faz correr. Então é um espírito que já tem esse conhecimento, já adquiriu esse conhecimento, essa habilidade, e que usa de um corpo adequado para assim fazer. Agora, pode ser que seja um espírito de um atleta em outra encarnação, reencarnado num corpo Debilitado. de um portador de necessidades Limitações, né? especiais. Isso. E que não consegue expressar. Mas o ser inteligente é o espírito. O corpo é o instrumento do qual ele se utiliza para praticar, externar e para assimilar sensações, emoções que também irão enriquecendo o cabedal de conhecimentos. Então, quer dizer, aquele corpo que habita, aquele espírito que habita aquele corpo, mesmo que ele seja, tenha limitações, né? O espírito que habita nele é perfeito e inteligente. Pode que sim, pode que não. Depende do seu estágio de evolução. Certo, perfeito. Já vamos ver aqui na próxima Isso. questão. Então, assim, já dando continuidade, Hermínio, quando vemos pessoas muito inteligentes, podemos dizer que elas foram abençoadas por Deus ou privilegiadas por Deus? Não. Deus é justo, bom e justo. E ele não daria um e daria o outro dos seus filhos. Todos nós somos filhos de Deus em espírito, criados simples e ignorantes, ou seja, todos nós temos a mesma partida. Um programa ainda em branco para ser preenchido passo a passo com a aquisição dos nossos conhecimentos. E os espíritos, através das suas sucessivas reencarnações, vão acumulando, através do seu esforço, das suas experiências, conhecimentos, que vão desenvolvendo a inteligência. Aquela inteligência muito bem conceituada aqui pelo Marcelo, né? A habilidade de raciocínio, de construção de ideias, de projetos, de estabelecer conexões. E essa habilidade, então, ela vai sendo aumentada, pouco a pouco. E é interessante porque apenas a existência da reencarnação pode explicar isso diante de um Deus justo, bom, igualitário para todos nós. Porque nós vemos aqui dentro do nosso próprio planeta, que é um planeta ainda de provas e expiações, em transição para um mundo de regeneração, de que há muitos graus de inteligência. Nós vemos situações de pessoas, isso os noticiários publicam, que com 3, 4 anos de idade já tocam piano, já fazem cálculos complexos, já demonstram uma aptidão por determinada área da ciência. Tivemos acho que foi um indiano que formou-se em medicina com 17, já é um dos maiores cirurgiões, está nos Estados Unidos. E outras pessoas, em contrapartida, que vivem a vida sem conseguir formar um raciocínio lógico. Então, o que nós podemos ver é que existem vários graus de desenvolvimento, de evolução. Por quê? Porque alguns espíritos estão aqui há muito mais tempo, são espíritos mais antigos, ou que se esforçaram muito mais, que tiveram mais experiências por consequência, e alguns espíritos que estão chegando agora. É tipo uma escola, assim, vamos supor uma escola primária, né? Ou fundamental, como chamam hoje. Vai do 1º ao 9º ano. Alguns estão entrando no ensino fundamental, que seria o nosso planeta. No 1º ano, outros já estão saindo, então é normal que aqueles que já estejam saindo já tenham adquirido uma inteligência maior, uma capacidade de raciocínio maior.
E é importante de considerar ainda que muitas pessoas podem dizer, mas não pode, a reencarnação, ela tem alguma falha nesse raciocínio. Mas vejam bem, isso é a genética. Muitas pessoas dizem, mas é a genética da pessoa que transmite a inteligência. E isso é uma informação que a gente tem que ter muito cuidado. Porque existem pais brilhantes ao longo da história da humanidade, pessoas que tinham uma inteligência maravilhosa e que geraram filhos, né? Ou seja, quando você gera um filho, você transmite a ele seu código genético. E ao transmitir esse código genético, a gente se esperaria que fossem homens, mulheres inteligentes os seus filhos. Mas pelo contrário, saíram lá muitas pessoas com caráter complicado, pessoas que têm limitações, né? Então não é a transmissão genética, ela não pode ser um fator absoluto para se dizer que há uma transmissão. A tese da reencarnação, que o Hermínio trouxe muito bem para nós, esses exemplos, ela explica de uma maneira muito lógica, muito tranquila, o porquê da diferenciação, né, dessas inteligências que a gente vê no nosso dia a dia das pessoas, né? E ao contrário também é verdadeiro. Muitas vezes pais com pouco potencial de inteligência e filhos extremamente inteligentes. Mas mesmo que fosse a questão genética, Marcelo, não se poderia admitir um Deus justo se alguém recebesse uma genética que lhe levaria à inteligência e outros recebessem uma genética que o levasse à mediocridade. Então, somente a reencarnação consegue se conformar com a bondade e a justiça de Deus. Por quê? Porque todos estamos numa caminhada. Alguns iniciaram antes, outros depois. Alguns se esforçaram um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, cada um ao seu tempo. Mas Deus nos dá o mesmo início, as mesmas oportunidades e a mesma chegada. A questão é o tempo e o quanto cada um sofrerá segundo a sua teimosia, a sua renitência, o seu orgulho. E a justiça é muito importante, a gente, já que o Hermínio tocou na justiça de Deus, vejam só, ele não pode privilegiar alguns dos seus filhos, porque ele nos ama igualmente, ele nos dá oportunidades, mas a gente traz a inteligência suficiente para mim fazer aquilo que eu venho aqui fazer nessa encarnação. Uma outra questão que o Marcelo tocou, crianças com 4 anos de idade que dominam totalmente um piano de forma que uma pessoa que tem 40 anos não consegue. Qual é a diferença? Qual é a explicação? Se não for, como o Hermínio falou, as várias reencarnações, aquilo que ele trouxe de outras encarnações, o conhecimento. Conversando com uma amiga minha, ela disse que não, era porque isso acontecia porque havia um professor que estava dando aulas para essa criança. E eu quero lembrar uma coisa, todo mundo sabe que o bom músico, ele só se torna realmente excelente de tanto ele praticar. Pratica, erra, todo dia praticando, todo dia. A pessoa só vai ser realmente excelente com repetições constantes. Torna-se um hábito e aí realmente vem a excelência. Uma criança de 4 anos de idade, ele não poderia dominar um instrumento tão complexo simplesmente porque um professor está ensinando, porque não tem tempo hábil para isso. É uma habilidade que ele tem, e se ele tem é porque ele adquiriu. E se não adquiriu nesta existência, é porque a trouxe de uma reencarnação anterior. Com certeza. Eu quero mandar um abraço a todos que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook. O Jair Barbosa, lá de São Lourenço, nosso querido amigo, Silvio Breda, a Irazi de Vargas, o Jairo Bonetti, muito obrigado pela presença, Isabete Foreste, a Lia Boger, que está sempre conosco e também faz parte dos nossos programas, o Jandir Zanetti, que também está sempre conosco, a Edna, o Lucas Venâncio, o Ivan Antônio, que também sempre nos acompanha, o Ademir Souza, nosso querido amigo, agradecendo por a gente alegrar com esses conhecimentos que nós trazemos, que a doutrina nos explica, né? A Marzelle,
Alberti também está conosco, a Clenir de Freitas, a nossa querida e amada amiga Lorete Galon, que está sempre conosco, está tomando café com a família e escutando o nosso programa. Obrigado pela presença. A Sara Jane Voss também está sempre conosco. A Carla Bogger, que é irmã da Lia, está conosco também. Muito obrigado, Carla. O Marcos Zanetti de Xaxim, nosso querido amigo. Nelson de Souza, que sempre nos acompanha. Fernanda Maranhão. Obrigado a Reni Lise, a Dona Elza Padilha, Marisa Valdameri, a Nilva de Conto, Iodari Stefanello, também está sempre conosco. Muito obrigado pela presença e realmente continue nos ajudando aí a fazer esse programa. Marcelo, o homem tem usado bem a sua inteligência atualmente? Depende, nós não poderíamos... A primeira impressão de resposta seria não, olha, tem usado mal a inteligência pelo que a gente vê no planeta Terra, mas depende, a gente pode classificar a humanidade numa classificação bem genérica em 3 grupos, né, da questão do uso da inteligência. Existem aquelas pessoas que usam mal a inteligência. Como que elas usam mal? Usam mal para obter... porque elas estão usando a inteligência, que é uma ferramenta divina para a nossa evolução, elas estão usando norteadas pelo egoísmo e pelo orgulho. E aí a gente vê o que acontece. Pessoas que usam a inteligência mal, então, para o poder, para obter poder, para exaltar a sua vaidade, para satisfazer os seus instintos grosseiros, para a sensualidade. Quantas pessoas que utilizam para seduzir as pessoas, para enganar as pessoas de artimanhas da inteligência, pessoas que usam a inteligência para enganar as pessoas, para obter as questões financeiras, para dar golpes nas pessoas, né? Sem falar nas questões das guerras. Olha só o que o homem utiliza a inteligência para construir armamentos poderosos para destruir o seu irmão. A guerra ali entre a Rússia e a Ucrânia, ontem completou. Um ano. Parece sim, é uma notícia que a gente fica estarrecido nesse tempo que nós estamos de humanidade ainda ter guerras. E tem aos montes aí no mundo. Pessoas que usam a inteligência para explorar e etc. Para aproveitar-se dos seus irmãos inferiores, dos seus irmãos que teriam ali, que eles utilizam daquelas pessoas mais simples para obter vantagens. Então, isso é quando a gente utiliza mal a inteligência, esse grupo. Existe outro grupo, que é um grupo dos neutros, nós podemos dizer. As pessoas que usam a inteligência pouco, que só pensam ali na sua vida, no seu bem-estar. Né? Elas utilizam então para satisfazer as suas próprias necessidades, para manutenção das suas vidas. Né? Também é uma forma de egoísmo, porque se você só está preocupado com a sua vida, eu não quero saber do mundo, eu quero saber só da minha vida. Não importa se lá fora está ruim o tempo, eu quero saber que aqui em casa eu tenho comida. Isso é um egoísmo, é questão 895 do Livro dos Espíritos. É o interesse pessoal, o uso da inteligência para o interesse pessoal. Não fazem mal para a coletividade, mas só pensam em si. É um problema. Também é um problema. Não fazem mal, mas não fazem o bem. Exatamente. São a pessoa que está neutra. E tem aquele grupo, né? Aquelas pessoas que procuram utilizar bem a inteligência. Né? Como que elas utilizam bem a inteligência? São aqueles cientistas, aqueles estudiosos que buscam utilizar esses recursos intelectuais para gerar o bem para as pessoas. Pensando no bem coletivo, pensando, por exemplo, em desenvolver remédios que vão ajudar na cura de doenças, pesquisas que vão sanar aí os problemas sociais, né? Essas pessoas bem intencionadas, assim como aquelas pessoas que utilizam da sua inteligência para ensinar as pessoas, para levar o conhecimento, levar a instrução, para aprimorar as instituições, né? E as formas de trabalho, para facilitar a vida humana. Né? Essas são as pessoas que usam bem a inteligência. Né? Então, a gente vê ali, basicamente, que a inteligência ela pode ser usada de várias formas. Né? O nosso objetivo do nosso programa é trazer a visão espírita de como nós poderemos usar bem e em que rumo que nós estamos. Primeiro, fazer uma reflexão. Como hoje eu estou usando a minha inteligência? É para mim mesmo? É para os outros? Né? É para objetivos pessoais ou para objetivos... Eu já olho em volta para tentar, com a minha inteligência,
ajudar os meus irmãos, consolar os meus irmãos, né? Esse é o nosso objetivo, que a gente fique nesse grupo das pessoas que comecem a ter uma consciência melhor e maior sobre a importância do uso bom da inteligência. Então, não quer dizer que uma pessoa que não tem uma inteligência tão elevada não possa ajudar os outros, fazer bom uso da inteligência que tem no momento, é isso? Exatamente. Mas, Hermínio, então, qual é o problema da inteligência sem moralidade? A inteligência sem a moralidade é uma arma potente nas mãos de alguém inconsciente. O Espiritismo nos diz que a evolução humana se dá em duas asas. O voo da perfeição se dá sobre duas asas. A asa da evolução intelectual, que é a parte da inteligência que nós mencionamos aqui, embora já haja conceito de inteligência no aspecto emocional e espiritual, mas vamos considerar nesse sentido. E a segunda asa, que é a asa da evolução moral. O pássaro só consegue voar e se equilibrar nas duas asas. O que acontece quando a pessoa tem inteligência e não tem moralidade? Certamente praticará atos nefastos. É aquele primeiro grupo que o Marcelo antes mencionava. Aqueles que utilizam a inteligência para prejudicar os outros, para criar engenhos bélicos que destroem o que pessoas construíram através de milênios, como a gente vê a guerra na Ucrânia, vê todos aqueles edifícios antigos, bonitos, quantas mãos trabalharam, quantas mãos sangraram para que aquilo tudo fosse visto depois, admirado pelas pessoas. E vai lá alguém e simplesmente destrói, sem qualquer pudor. Aquelas pessoas que até criam algo, mas que tornam aquela invenção, aquela criação um meio de extorquir os recursos, muitas vezes escassos, das pessoas doentes. Aquelas pessoas que deturpam as ideias, as teorias. Aquelas pessoas que, porque têm uma certa inteligência, acham que nada há acima delas. E, por consequência, passam a zombar de Deus, da natureza, das coisas sagradas. Nós vimos há não muito tempo algo aí que estava na internet, uma criação de um grupo chamado Porta dos Fundos, que fez lá um vídeo e tal, colocando Jesus, né, numa situação complicada de questionamento de opção sexual, Maria como uma prostituta. E eu pensei imediatamente, mas meu Deus, já há tanta esculhambação no mundo, será que precisamos fazer isso com as coisas sagradas? Com as nossas âncoras dos momentos de dificuldade, dos momentos de desejo de transformação em pessoas melhores? Então são essas pessoas que adquirem uma certa inteligência e acham que nada há acima delas. E que para elas é um demérito acreditar em algo que não consigam ver. E no fundo a gente chega à conclusão que não veem porque também não são tão inteligentes assim. Porque se fossem, começariam lá por Sócrates, né? Que já dizia, eu sei que nada sei. O que ele queria dizer, olha, o que eu sei é muito pouco perto do que eu não sei.
É só olhar para o universo e ver quão limitado é o nosso campo de conhecimento. Olhe para o céu à noite, você vê uma pequena fração do universo. Então, o homem inteligente sem moralidade, ele se transforma num grande arrogante, num prepotente, aquela pessoa que realmente acha que tem o domínio das coisas. E eu vejo muitas vezes em mesa de audiência, eu sou juiz lá da vara da família, que é muito mais difícil você conseguir pacificar pessoas que são intelectualmente inteligentes e desprovidas, né, da evolução moral, do que pessoas muito simples no que diz respeito à intelectualidade. Por quê? Porque aquela pessoa inteligente, ela tem resposta para tudo, tem saída para tudo, fala muito, argumenta muito. Argumenta bem? Argumenta até bem, mas assim, o bem dela é um argumento que... É superficial. É superficial. Mas que não contribui para a pacificação da situação, não vê o sofrimento do outro, não busca realmente algo que faça justiça. E nós costumamos dizer que estas são as pessoas que não transformaram os conhecimentos que adquiriram em sabedoria. Sabedoria conceituada em aplicar o conhecimento obtido para a prática do bem. Porque uma coisa é você ter um certo conhecimento, mas o que você faz desse conhecimento? Eu, modestamente, sempre pensei que ele se torna sabedoria quando você usa isso, embora seja um conhecimento um tanto limitado, para a prática do bem. O Khalil Gibran, ele nos diz que nós somos os campos e os lavradores. Ou seja, ora a gente planta, ora está recebendo a semente. E que tudo o que nós colhemos são sementes para campos ainda incultos. O que ele quer dizer com isso? Que nós somos uma grande corrente espiritual. Aqueles que estão acima nos estendem a mão, nos puxando para cima nessa corrente da evolução. E nós temos a obrigação de estender a mão para aqueles que estão um pouquinho abaixo, aqueles que chegaram um pouco depois, que estão nos graus ainda inferiores lá do ensino fundamental, como antes exemplificado. E a ausência de moralidade não pensa em nada disso. A ausência de moralidade, ela pensa em usar a sua habilidade para prejudicar, para só ela se dar bem, não produzindo nada de bom para as outras pessoas. Mas lá, Marcelo, eu gostei muito das 3 categorias que mencionaste. Eu nunca tinha pensado mais profundamente nisso. A categoria neutra, embora ela não queira, muitas vezes produz resultados positivos. Porque assim, pessoas que só buscam o lucro, são inteligentes, mas buscam o lucro. E às vezes na busca do lucro produzem coisas maravilhosas que irão trazer avanço para a humanidade. Os grandes empreendimentos, como por exemplo os meios de transporte hoje, né? Nós temos aviação, a internet, nós temos hoje grandes avanços no conforto para as pessoas. Pode que muitas dessas invenções tenham sido criadas no único objetivo de lucro, não pensando em favorecer alguém, mas mesmo assim geraram um efeito muito bom. Então, esses que estão no neutro aí, já estão produzindo alguma coisa que pode ser aproveitada. E logo, logo, certamente, observando o bem que causaram, embora sem intenção, possam evoluir para o campo do uso da inteligência com a intenção de fazer o bem e, portanto, adornada pela moralidade. Mas o Hermínio tocou num assunto sobre sabedoria, então quero pedir para o Marcelo. Tem diferença entre inteligência e sabedoria? Eu imaginei que fosse a mesma coisa.
Tem diferença sim. A gente já conceitou a inteligência. Mas a sabedoria é aquilo que o Hermínio pincelou ali na resposta anterior. A sabedoria seria... o primeiro assim, todo sábio, ele é uma pessoa inteligente, obviamente. Mas é uma pessoa inteligente que colocou em prática essa inteligência, né? Porque a sabedoria é uma inteligência com acréscimo de uma maturidade, de um amadurecimento. Então a pessoa que tem a sabedoria... É difícil a gente falar aqui numa pessoa que tem sabedoria, porque a gente está falando de terceiros, a gente não está falando de como é ter a sabedoria, porque nós ainda estamos em busca da sabedoria, né? Mas pelo que a gente verifica na vida dos grandes... E quando a gente lembra de um sábio, o que a gente lembra? Pense num sábio. A gente vai lembrar de um velhinho, numa casinha simples, muitas vezes, que recebe pessoas para aconselhar. Mas geralmente a figura de um ancião, de um velho, né? Porque a gente vê que realmente são pessoas que tiveram muitas experiências e a partir das experiências, da prática daquilo que o conhecimento técnico ele proporciona, essa prática trouxe para eles uma vivência mais simples, com harmonia, com tranquilidade, aquela pessoa que tem estabilidade, que não tem altercações no humor, é uma pessoa que está constante, tranquila, feliz, não precisa de muito em aspectos materiais, porque os aspectos materiais nos distraem bastante. A pessoa que tem... nos angustiam também. Nos angustiam, porque a gente tem que cuidar. A pessoa que tem patrimônio, ela está preocupada, muitas vezes, com o patrimônio que tem que cuidar, então ela perde o objetivo do essencial da vida. Que nós não viemos aqui nessa vida para acumular bens, nós viemos aqui nessa vida para desenvolver o nosso espírito, né? Então a pessoa que tem sabedoria, ela está na vivência das virtudes. Serenidade, ela tem amor aos semelhantes, ela se compadece das misérias humanas e vai estender a mão para as pessoas que vêm procurar ela, né? Assim, para a gente fazer essa diferença, né, Nick, que você falou, trazendo um pouco desse conceito de sabedoria, fica mais fácil agora, né? A inteligência é uma técnica mental, é a pessoa que tem aquela habilidade mental de processar informações, de fazer conexões, tudo bem. Mas a sabedoria é aquela pessoa que vive de acordo, ela colocou em prática em si mesma aqueles conhecimentos. O inteligente, ele está recitando a receita de um remédio. Dor de cabeça, ele tem dor de cabeça. Imagine duas pessoas com dor de cabeça. O intelectual está recitando aspirina, aspirina, aspirina com remédio na mão, ele não tomou remédio. Enquanto que o sábio, ele simplesmente toma o remédio e já vai se curar da dor de cabeça, né? Um pratica, o outro tem o conhecimento na cabeça, né? O sábio, ele age conforme as leis divinas. Ele tem conhecimento de leis maiores, espirituais, então ele vai agir de acordo com essas leis naturais, né? De acordo com as virtudes, como já mencionamos. E aqui, para a gente registrar, em um dos diálogos de Sócrates, que foi talvez na antiguidade um dos maiores sábios que passaram pela Terra, né? Inclusive o Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele faz uma reverência muito grande a Sócrates. Diz que foi um dos grandes precursores de Jesus, porque ele também foi condenado à morte e ele viveu com a maior sabedoria a sua vida ensinando. E já falava em reencarnação. Já falava em reencarnação claramente, na imortalidade, falava que via o seu espírito, o seu daimon, indicando os caminhos para ele. Olha o que o Sócrates diz para nós, além daquilo que o Hermínio falou, eu sei que nada sei. Ele diz o seguinte, que a sabedoria é a única moeda real e verdadeira pela qual todas as coisas deveriam ser trocadas, né? Ou seja, que nós nessa terra nós deveríamos estar em busca da sabedoria e apenas da sabedoria, e não distraídos com tantas coisas. Não é para desprezar o mundo, mas é para viver no mundo com o foco essencial, em melhorar a nós mesmos e em servir ao próximo, né? Porque o sábio, ele tem uma característica muito interessante. A gente nunca escutou, quando se escuta falar de sábios, a gente nunca lembra de uma pessoa arrogante, uma pessoa eu sei tudo. O sábio é uma pessoa que... Qual que é o primeiro movimento do sábio? Escutar, ouvir as pessoas, para depois trazer elementos e dar a chance da pessoa escolher o que ela vai fazer. Um sábio, ele está humilde perante a vida. Ele está sempre aprendendo, porque ele chegou naquele estágio do Sócrates. Ele reconhece o seu verdadeiro tamanho.
que é pequeno ainda, porque grande é Deus, grande são os espíritos superiores, né? Eu também, assim, acréscimo, gostaria de dizer que eu vejo o sábio como aquela pessoa que sabe a sua situação, quem ele é, né? O ser que ele é. Qual é a sua situação? Qual é o seu lugar? E para onde ele quer ir? Então, uma pessoa que sabe quem é, ela conhece também o seu tamanho. E ela se põe na simplicidade, ela se põe na humildade, reconhecendo que há alguém bem maior regendo esse universo. E sabendo o seu tamanho, evidentemente que ela não se torna exaltada, arrogante, porque ela sabe que tem muito mais para aprender do que até o momento ela tem. Mas, além da intelectualidade, ela tem aquele monitoramento por aquela energia moral do bem, que faz com que tudo que ela expresse, busque e faz tenha o objetivo de auxiliar, de produzir algo bom para o outro, ou para si mesmo, algo bom no sentido da sua evolução. Então penso que a sabedoria deve ser distinguida, porque se nós pensarmos na humanidade, vamos lá, Hitler era uma pessoa inteligente? Sem dúvida. Extremamente. Sem dúvida, extremamente inteligente. Mas era um sábio? Longe disso. Era uma pessoa que desenvolveu a inteligência, mas longe de qualquer desenvolvimento moral. E por isso tornou-se, entre aspas, um agente das trevas que causou tanta dor, tanto sofrimento, tanta destruição à humanidade. Tinha inteligência para montar grupos de trabalho, estratégias militares, até armamentos, para escravizar as pessoas, para iludir as pessoas, aliciar as pessoas, convencer as pessoas com toda aquela ênfase dos seus discursos. Mas só a inteligência, longe da moralidade, o levou ao holocausto. Muito bem. Meus queridos, a gente pediu no começo do programa para as pessoas colaborarem, talvez fazer uma pergunta, e a Fernanda Albuquerque Maranhão pediu aqui, eu vou resumir rapidamente, né? Pediu se nós temos alguém, um caso positivo para enfatizar referente à fé. Ela falou também pessoas que denigrem a fé, mas vamos falar no lado positivo. E aí eu quero dar a resposta rapidamente. Eu acho que eu vou trazer dois exemplos de espíritas. Chico Xavier, que sempre reuniu todos ao seu redor, inclusive pessoas de outras religiões, e fazia um trabalho maravilhoso, né, para milhões de pessoas. E Divaldo Franco, que atualmente continua fazendo a mesma coisa que Chico fazia, talvez de uma maneira um pouco diferente, mas que ajuda milhares de pessoas todos os dias. Eles vão na casa das pessoas, Fernanda, e eles pedem: você está precisando, teu filho quer estudar? Se teu filho quer estudar, vocês estão precisando de comida, estão precisando de roupas, nós vamos doar para vocês. E aí eu lembro que estavam acompanhando, filmando, e uma pessoa pediu assim: mas nós não somos espíritas. E o rapaz disse assim: não, pra gente não interessa se vocês são espíritas ou não. Nós queremos saber se vocês estão querendo ajuda, nós vamos ajudar. Não queremos saber se você é de outra religião. Então, Fernanda, eu acho que em termos de fé há ainda muitas pessoas fazendo bem e ajudando, mesmo não sendo da mesma religião, ok? São ícones de pessoas de fé, os mencionados, mas há milhões e milhões. De pessoas que anonimamente exercitam o bem e a fé.
E eu gostaria de, para nós não darmos a impressão que talvez não reconheçamos, mas Irmã Dulce, Opa! Madre Teresa de Calcutá, vários outros grandes espíritos, Zilda Arnes. Zilda Arnes, que professavam outras religiões e que provaram uma fé inabalável, uma moralidade impoluta e que merece o reconhecimento de toda a humanidade, sim. Inteligência com moral. Gandhi. Gandhi, isso. Meus queridos, estamos chegando, nos encaminhando para os minutos finais do nosso programa. Se você não conseguiu acompanhar desde o começo, acesse a página do Facebook Hora Espírita de Chapecó e reveja desde o início esse programa, que está realmente muito legal. Pedimos licença para que possamos ouvir o recadinho dos nossos patrocinadores, a Imobiliária Nossa Casa e a Escala Construtora. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nossa Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. A construção de obras industriais exige valores sólidos e gestão eficiente. Há quase 30 anos, a Escala Construtora vem se destacando nesse setor e orgulha-se em fazer parte da expansão de grandes marcas em solo nacional. Utilizamos as mais modernas tecnologias, prezando sempre pela ética e segurança. Nossa missão é construir com excelência. Nosso compromisso, a realização de cada cliente. escalaconstrutora.com.br. Você está acompanhando conosco o programa Hora Espírita deste sábado. Esse sábado lindo que está começando a abrir o sol, mesmo no friozinho, mas está um dia muito, muito gostoso. Nós estamos falando sobre a missão do homem inteligente na Terra, que está no capítulo 7, item 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu gostaria de fazer uma pergunta, então, para os dois homens inteligentes aqui que estão nos respondendo. Isso é perigoso. É uma afirmação perigosa. Marcelo e o Hermínio. Como podemos usar bem a nossa inteligência segundo o que Deus espera de nós? Começa pelo Marcelo, então. A gente tem que utilizar a nossa inteligência com base nos sentimentos de humildade e de caridade. Se a gente tiver essa intenção, esse sentimento, a gente vai poder, vai concluir que a nossa inteligência, o que a gente alcançou de conhecimentos, a gente tem que compartilhar com os nossos irmãos, ajudar no esclarecimento daquilo que pudermos, o homem, nós também, e os homens em geral, utilizar para a educação, para a evolução da nossa sociedade, nos relacionamentos, para a gente ajudar a aumentar o homem, aumentar a produtividade, os meios de produção para atender a fome que tem no mundo, para qualificar e refinar a cultura atual, que com todo respeito à cultura atual do nosso país e do mundo em geral, ela está muito defasada, né? Decadente. O culto, a materialidade, né? O grande problema da inteligência, no nosso ponto de vista, que a gente tem no nosso mundo, é que o homem está preocupado com as questões materiais da vida. A canalização da nossa inteligência está apenas para os fatores materiais. E quando o homem faz isso, caindo nessas armadilhas da matéria, ele deixa de utilizar a sua inteligência para tentar expandir e tentar trazer os conhecimentos mais transcendentais, mais espirituais para a nossa vivência, né? Então, a nossa inteligência ela deve ser utilizada para ser uma ponte. A gente sabe, com o Espiritismo, que somos espíritos imortais, que esse mundo material é transitório. Então, por que é que muitas vezes nós estamos canalizando a nossa inteligência para se cercar de confortos, de comodidades apenas materiais? Nós precisamos utilizar a nossa inteligência para
canalizá-la para o que eu vou levar daqui. O que eu vou... que tipos de aquisições espirituais. Exatamente. Naquelas mencionadas inteligências. A lógica, matemática, a linguística é tudo muito importante, tudo bem. Mas existe a inteligência emocional. Eu vou levar tudo que eu aprender de inteligência emocional, de inteligência espiritual, o meu espírito carrega tudo. Então, para que eu estou focado só nas coisas materiais, quando eu posso utilizar a minha inteligência para aumentar as minhas aquisições dos conhecimentos que eu vou... Se eu for para um país diferente, eu não tenho que aprender pelo menos o que eu vou ter que fazer naquele país diferente, né? O espiritismo é isso, é o país, entre aspas, depois da morte. Eu vou para lá, todo mundo vai para lá. Por que não, então, a gente canalizar a nossa inteligência, uma parte dela, para aprender os conhecimentos que lá eu vou precisar saber, porque eu vou para lá, todo mundo vai para lá, né? Depois da morte do corpo, né? Realmente, o Marcelo trouxe a essência, porque na alfândega do túmulo, como a gente comumente fala, nenhum bem material passará. Só as nossas aquisições morais, intelectuais e o merecimento pelas nossas obras, o bem e o mal que houvermos praticado. Pessoas que acham que morreu, virou um anjo. Depois do torpor da passagem, a pessoa acorda e se surpreende tal qual era nos seus últimos dias aqui na Terra, no sentido da intelectualidade, da moralidade. Não há mágica. É pelo esforço, é pela tenacidade, é pela repetição de tantas vezes quanto necessárias para melhorarmos, nos tornarmos pessoas melhores. E alguns dizem que nós não devemos pedir nada a Deus, porque Deus conhece nossas necessidades, mas eu acho que devemos pedir sim. E especialmente pedir, ajude-me a me tornar uma pessoa melhor. E só citar aqui uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que resume muito bem essa questão da inteligência. Comparando a um jardineiro que entrega uma enxada ao seu ajudante, para que esse ajudante cave a terra, plante flores, faça coisas bonitas. E esse ajudante possui a habilidade de manejar a enxada, mas pode plantar as flores ou pode erguê-la para ferir o seu patrão, os seus irmãos. Aí está a diferença entre o bom e o mau uso da inteligência, da habilidade adquirida. Então nós podemos, com as habilidades adquiridas, a inteligência, praticar o bem ou praticar o mal. Praticar o mal só há desvantagens. Aprofundará o nosso sofrimento, demorará a nossa evolução e nos causará imensos dissabores e tristezas. Fazer o bem somente trará benefícios, mesmo que no momento a gente pense que não, vou sair prejudicado, somente trará benefícios. O mau acordo para pacificar a longo prazo é uma grande vantagem, porque não há nada que se compare à paz, à tranquilidade da alma. Com certeza. Trago aqui, para encerrarmos, um pensamento de Emmanuel, que é mentor espiritual do Chico Xavier. Ele diz assim, que ninguém é tão pobre que não possa dar alguma coisa ao semelhante. Agradeço aí a presença de nossos queridos amigos, irmão Hermínio, obrigado. Obrigado, Nick, obrigado a todos. Meu querido amigo e irmão também, Marcelo, obrigado por tudo. Obrigado, muita luz e paz para todos nós. Obrigado, Joãozinho, a Rádio Chapecó, aos nossos patrocinadores. Desejo a todos um excelente final de semana. Obrigado, até o próximo sábado.